Dando continuidade ao nosso projeto de iluminação, né? Coube a mim começar a falar sobre o fragmento 2, as duas sendas. Então, as duas sendas é conhecido na Voz do Silêncio como a esotérica e a exotérica. A senda esotérica, ela tem muito a ver com o nosso trabalho interno. Então, e a exotérica, ela tem a ver com o trabalho mais externo, para as massas. Que também, né, no caso, a esotérica tem a ver com a doutrina do coração e a exotérica tem a ver com a doutrina do olho. No caso, a doutrina do coração são vibrações emanadas do coração de Buda. E a doutrina do olho é emanada do cérebro de Buda. Eu vejo como assim, essas duas sendas, é como se elas se tangenciassem, né? Elas se mesclam, porque nós não nascemos prontos. Não há como dormir bandido e acordar mocinhos. Então, o que acontece? Essas duas sendas, a gente as segue durante durante a nossa jornada, no caso, né? Então, um momento eu estou trabalhando a senda do coração, no outro momento eu estou trabalhando a senda do olho, não no sentido de coisas, a senda do olho como alguma coisa ruim, mas como que eu vou saber se eu estou fazendo alguma coisa certa se eu não participar de alguma coisa, digamos, né, entre aspas, errada, porque nós vivemos no mundo da dualidade. Então, para eu fazer uma avaliação, refletir sobre alguma coisa que eu fale, que eu faça certo, naturalmente eu teria que fazer alguma coisa errada. Não teria que fazer, mas é o caminho. E eu vejo como tudo deve ser aprendido, mas nem tudo deve ser utilizado. Digamos que a gente tenha desavenças, que a gente tem muitas desavenças nesse mundo. E, de repente, eu vou trabalhar, né, um CID inferior. Se eu não tenho o conhecimento disso, se eu não sei como fazer isso, eu opto por fazer e eu faço, né, sem pensar nas consequências. Então, eu acredito que a gente tem que aprender, sim, tudo nós temos que aprender como fazer o bem e como fazer o mal, entre aspas, falando novamente, porque são as nossas experiências. Agora, se eu vou utilizar isso, vai depender da senda em que eu estou trabalhando, ou se na senda do olho, ou se na senda do coração. São 3 as possibilidades que levam o indivíduo a alcançar energia e a disposição para mudar o que pode ser mudado. Conseguir coragem e a serenidade para aceitar o que não pode ser alterado. E obter o discernimento para distinguir uma coisa da outra. As sendas, né, sendo duas, isso não significa que haja 2 caminhos. O caminho é um só. E não há outro caminho a seguir. Mas esse caminho, ele se bifurca em determinado momento. Então, para que a gente possa trabalhar, para viver uma experiência e despertar em nós a espiritualidade, é preciso que nós tenhamos energia e disposição. É preciso que tenhamos coragem e serenidade. E é preciso também que tenhamos o discernimento. Essas 3 joias para atingir e compreender as virtudes são, né, o estado de Buda, o estado do Dharma e o estado da Sangha. No caso, Buda, né, nós conhecemos como o iluminado, seria aquele que acordou, aquele que já não dorme mais. Então, a pessoa, nós, quando trilhamos, quando começamos a percorrer a senda, nós somos conclamados a desenvolver em nós a espiritualidade. Talvez, né, o fato de estarmos aqui esse final de semana seja um começo para nós,
né, de despertar essa espiritualidade. Então, o Buda é o homem desperto ou iluminado, que tomou plena consciência do significado da vida e do caminho que liberta o ser humano do sofrimento. Então, o Buda é um estado, nós o buscamos durante as nossas várias encarnações. E como nós vamos conquistar esse estado de budado? Então, refugiando no Buda, por ser ele o sábio, o conhecedor de tudo, aquele que com sua compaixão indica ao homem o caminho que o aliviará da angústia e do sofrimento. Porque quando nós compreendemos o karma, quando nós compreendermos o dharma, naturalmente a gente vai saber o que atitude tomar diante da vida. E principalmente no sentido de nós estarmos aptos ao serviço. Porque nós estamos aqui, quando nós despertarmos a nossa consciência, é para servir ao outro, não é para nós nos sentirmos exaltados. A questão do Dharma é o ensinamento. O karma é uma lei que nos educa. O Dharma é uma lei que nos ensina. O Dharma é a doutrina que expõe a lei suprema, que fundamenta e rege toda a existência, que, quando compreendida e assimilada, liberta o homem do sofrimento e lhe proporciona mais profunda e inquebrantável paz de espírito. Tomar refúgio no Dharma é assumir o compromisso de aprender com constância e assiduidade, ou seja, ser um eterno aprendiz. O Moacir colocou, né, na palestra dele, que não há limites para a nossa evolução. Então, nós seremos eternos aprendizes. Não há limite, seja lá em que senda, em que iniciação nós alcançarmos, não vai nunca acabar. Eu tenho comigo que nós ainda hoje estamos vibrando num corpo humano, já vibramos no mineral, no vegetal, no animal. Imaginem vocês que nós um dia seremos um logos, né? Que difícil que é pensar numa possibilidade dessas, né? Mas essa é o fato de nós sempre estarmos aprendendo, porque não há limite para a nossa evolução. A Sangha. Como compreender a Sangha? Talvez a gente compreendendo o que é fraternidade. A Sangha, ela traz essa ideia da fraternidade. Nós pensamos que a fraternidade, ou talvez a gente até trabalhe, experiencie, vive a fraternidade como alguma coisa muito material. Mas a fraternidade é uma coisa muito profunda. E nós precisamos compreender que a fraternidade, ela passa pelo crivo do olhar na direção de alguém. Ela passa pelo crivo da sensação de eu não preciso conhecer uma pessoa para ter fraternidade por ela. Eu devo, sim, estar consciente de que tudo que existe nesse mundo, ele tem o átomo divino. Se eu estiver andando por uma rua e estiver circulando por ali um formigueiro, eu tenho que ter a noção de que aquelas formigas também, elas têm o átomo divino nelas e elas são seres também, que estão ali num processo de evolução. Então, essa crueldade, se eu chego, piso nas formigas sem a mínima consciência, não é uma questão de superstição, mas uma questão de estar desperto. Quando eu percebo que tudo aquilo que existe merece respeito, merece um olhar de devoção, porque não foi uma coisa que eu criei. Tudo que existe já é criado por esse Deus, por essa vida, que está em tudo, né? Existe uma vida por trás de toda a forma, e nós não sabemos o que é essa vida. Qual deve ser o objetivo para o desenvolvimento dessas qualidades? Que objetivo que há nisso tudo? O que nós estamos buscando num final de semana, onde tem um feriado, e nós aqui, né, estudando, procurando nos despertar? O que há por trás dessa tentativa da gente chegar em algum lugar, se é que há algum lugar a chegar, né?
Tem um relato, eu trouxe alguns livros aqui para mostrar serviço. Tem esse livro aqui da senhora Blavatsky. O nome dele é A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico Moderno. Tem uma passagem aqui, que eu peguei só um pedacinho do texto, em que Blavatsky estava conversando com um amigo dela, o príncipe Dondovix Korsakov, onde ela escreve que ela estava desesperada por encontrar a pedra filosofal, né? E ela escreve para ele e diz o seguinte, um pedacinho só, não peguei todo o texto, certo? Ela fala assim, em relação às circunstâncias que a levaram a encontrar finalmente em carne e osso o seu misterioso instrutor indiano, eu estava buscando o desconhecido. Se eu começar a falar com você sobre a alquimia, a união, o casamento da Virgem Vermelha, no caso seria o Sol e a Lua, com o mineral astral, e sobre a pedra filosofal, que é a união da alma com o espírito, talvez você me mandasse para o inferno. Madame Blavatsky escreveu que misticamente a pedra filosofal simboliza a transmutação da natureza animal inferior do homem no que é mais elevado e divino. Então, a pedra filosofal, talvez, ou com certeza, seja essa lapidação, né, da nossa constituição inferior, do nosso quaternário inferior. Porque nós somos uma constituição, um corpo físico, dupletério, o corpo emocional e o corpo mental concreto. Essas 4 porções, elas se manifestam o reflexo de alguma coisa elevada e que dentro desta personalidade existe uma luz, existe essa divindade, existe essa vida. Mas, para ser desvelada, é preciso que a gente faça esse trabalho da transformação da alma, né, animal para a alma espiritual. Então, o que seria essa pedra filosofal? Talvez seja isso que nós estamos buscando aqui. Buscar encontrar-nos para nos contemplar. O que é nos contemplar? É nos ver como realmente nós somos. Vocês duvidem que nós sejamos Deus? Talvez soe estranho, né, ao ouvido. Nossa, que heresia, que coisa horrível. Como que a Jo pode colocar uma coisa dessa natureza? Mas nós somos Deus. Nós somos Budas em formação. Nós estamos aqui para justamente desvelar essa luz em nós, essa vida que está em todas as formas. No caso do ser humano, já há uma autoconsciência. No mineral, vegetal, animal, esta consciência ainda continua adormecida. Por isso que o Buda, aquele que desperta, ele deixa de sofrer e ele atrai outros seres, ele estimula outros seres a encontrar esta pedra filosofal, que é o que nós estamos buscando, que é lapidar-nos e nos encontrarmos como seres divinos que somos. Então, se refugiar no Buda, no Dharma e na Sangha é desenvolver méritos para trilhar o caminho. Esse caminho são os degraus de progresso interior individual no curso da evolução. É o desenvolvimento progressivo do indivíduo na via ascendente da espiritualidade. Para isso nós estamos aqui. Então, essa qualificação do estado de Buda, essa qualificação do conhecimento no Dharma e essa possibilidade do conhecimento da Sangha é uma das qualificações, entre tantas que existem, que nós vamos conseguir despertar a nossa espiritualidade. A entrada na senda. Essa é a primeira série de qualificações a serem desenvolvidas na primeira parte da senda. Porque a senda, então, tem o primeiro momento, que é a senda probatória. Então, nós passamos por vários processos. Por isso que no começo eu disse
que ela se mescla, a senda do coração e a senda do olho, elas se mesclam porque nós precisamos aprender. Estamos aqui para aprender. No momento que nós despertamos esse estado em nós, do homem desperto, então nós começamos a servir a humanidade. Mas esse serviço não é simplesmente a gente pegar uma sacola de roupa, colocar roupa que a gente já não gosta mais, colocar calçados que a gente já machuca os nossos pés, pegar uma bolacha que já está vencida e levar para um orfanato, levar para um asilo. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Esse trabalho, esse serviço é para que nós possamos despertar aqueles que ainda se encontram na escuridão, que nós também ainda estamos nessa escuridão. Pouco nós sabemos da luz, mas na medida em que nós conseguirmos esse despertar, é interessante que se essa mão recebe, que essa mão doe. É preciso, quando a gente busca a senda, agora começa a complicar a coisa. É preciso esquecer da personalidade e se dedicar inteiramente ao serviço da humanidade. Uma vez feita a opção de entrar na senda, o indivíduo não vive mais para si mesmo, mas para o mundo. Para compreender a grandeza da obra, é necessário éons. Madame Blavatsky, na sua literatura, ela não fala em bilhões de anos, ela não fala em trilhões de anos, em quatrilhões de anos, ela fala em éons. Tal é a longa jornada que nós temos para atingir esse estado de Buda, esse estado desperto. Deve o buscador chegar no estágio onde não procura o que e onde deve trabalhar. O trabalho será a sua meta e deverá ser sempre com o intuito de auxiliar a humanidade. Então, o trabalho dentro do campo espiritual, ele não deve ser escolhido. Eu quero fazer isso porque isso aqui é muito bom fazer. Eu quero fazer aquilo porque aquilo lá é melhor. Nós, quando estivermos despertos de fato, nós não precisamos escolher, porque nós devemos nos entregar ao trabalho sem escolher, sem ter favoritismos. Porque muitas vezes a gente procura trabalhar com esse e não com aquele. Eu gostei dessa pessoa, essa pessoa aqui, ela é como eu gostaria que ela fosse, então eu vou trabalhar com ela. Isso é favoritismo. Quando nós buscamos o favoritismo, nós não estamos trabalhando pela humanidade, nós não estamos fazendo o serviço. Porque esse favoritismo, ele traz a discriminação, ele está trazendo o preconceito. E nós estamos aqui para trabalhar de fato, sem escolha, sem favoritismos. Precisamos, então, para entrar na senda, segundo informações, esse primeiro objetivo aqui, perfeita saúde, há controvérsias, mas não vamos discutir isso aqui agora. Seria, no caso, a perfeita saúde, a absoluta pureza mental e física, propósitos desinteressados, caridade universal, piedade por todos os seres viventes, veracidade e inabalável fé na lei do karma, independente da intervenção de qualquer poder da natureza, uma lei cujo curso não é para ser obstruída por qualquer ação, nem para ser tentado desviar por qualquer prece ou cerimônias exotéricas propiciatórias. Porque nós geralmente buscamos isso, né? Então, vou buscar fazer uma oração ali para me livrar disso, ou vou lá fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, nós precisamos compreender o processo da nossa evolução. Porque quando nós compreendemos o karma, se ele está pesado, com a nossa compreensão, não é que ele diminua, mas a compreensão parece-me que o fardo fica mais leve, nesse sentido. Intrépida coragem em qualquer emergência, mesmo com risco de sua vida. Quem de nós é capaz de dar a vida por alguém? Talvez, no caso, a demonstração maior de amor fosse na relação de pais e filhos, né? Talvez nessa relação a gente possa realmente compreender essa questão do amor, de dar a vida por alguém.
percepção intuicional própria para ser o veículo do manifestado Avalokiteshvara, ou Atma, espírito divino, calma, indiferença pelo mundo objetivo e transitório, mas uma exata apreciação por tudo que o constitui nas relações do mesmo e para as regiões invisíveis, ou seja, estar no mundo e não pertencer a ele. Eu não preciso de repente, para chegar a atingir a espiritualidade, achar que eu preciso morrer. Eu tenho que morrer para, sabe, perder... Ah, meu Deus! Quantos minutos tem aí? Eu não cheguei. Vou passar um pouco. Passa dessa. Ah, meu Deus. A segunda série de regras está contida no livro Ocultismo Prático, certo? Esse livrinho que eu recomendo para todos, que vale a pena ter esse livro de bolso e de cabeceira. E Os Mestres de Ascenda, esse outro livro também, que é muito importante, esse livro, para quem está buscando a senda. Agora tem que correr. Alertas para os que querem entrar na senda. Entrar na senda não se trata da exaltação de um indivíduo. Ou seja, hoje em dia nós vemos muitas pessoas, assim, a gente que trabalha a gente que estuda o ocultismo, né? Ou estamos tentando estudar, claro. É muito comum nós chegarmos em determinados lugares, as pessoas empinarem o nariz e pronto, né? Um negócio na cabeça, uma pedra na testa, se intitulando guru, né? Na verdade, entrar na senda, ninguém está buscando a exaltação. O serviço não passa por esse crivo. O serviço, quanto menos você se mostrar, melhor é o caminho. Você está realmente desperto. Erudição da cabeça, da sabedoria da alma. Então, o livro, ele fala que a gente tem que cuidar muito com a erudição. Muitos nós falamos, e falamos, e falamos, e falamos. E continuamos ainda, né, falando na ignorância. Então, às vezes, é bom que a gente perceba o nosso papel no mundo. Então, saber o que é erudição e saber o que é, de fato, o serviço. Percepção de Alaya, né, Otávio? Percepção de Alaya é o átomo divino presente em todos nós, é a centelha divina presente em todos nós. Todos os seres têm isso, todas as formas têm. O que é isso que nós não percebemos? Por que nós somos ainda tão ignorantes nessa percepção? Né? Então, desenvolver isso, o homem desperto, ele consegue perceber essa centelha divina. Pureza de coração, separar o real do falso, que muitos de nós, né, muitas vezes a gente está sempre misturando as coisas, não sabemos o que é e o que não é. Erudição versus ignorância. Então, o livro fala que é melhor você ser ignorante do que você ser um erudito. O mal é muito maior. A ignorância vai trazer muito maior prejuízo, aliás, a erudição vai trazer muito maior prejuízo do que a própria ignorância. Aplausos. Quando nós chegamos, estava até comentando com a minha amiguinha Tereza, quantas vezes, né, a gente chega e sente aquela necessidade de ser, olha, que bom te ver, e todo mundo vem e te abraça, e isso e aquilo, né? Aquele que trabalha realmente, ele independe disso, é gostoso, é bom abraçar, é bom estar com os nossos irmãos, mas se a gente colocar isso como pano de fundo, de repente o trabalho ele não vai ser tão bem realizado. E o verdadeiro conhecimento. Libertação da mente da escravidão, libertar-nos deste corpo. Nós temos que ter a consciência de que esse corpo é o veículo, ele não é o fim em si mesmo. E o poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos do homem. Quando vocês começarem a não ser notados, agradeça. Tá? Então, é porque alguma coisa de bom está sendo feito.
Porque enquanto a gente estiver naquela questão de ser apontado, de ser, sabe? Então, a gente não está trabalhando para a humanidade. A gente não está fazendo a prestação de serviço. A gente está querendo mais uma massagem egóica. Descobrir por si mesmo a vivência da vida espiritual é descobrir o que é espiritual, pois as grandes verdades da vida são... Não, pois as grandes verdades da vida não são fatos externos, mas dimensões da consciência. Uma pessoa não pode achar que ter conhecimento da palavra harmonia, amor, bondade, serenidade e paz seja a mesma maneira de se conhecer um carro ou uma pedra, que são informações percebidas e podem ser retidas na memória. A espiritualidade brota ou desperta quando a percepção e está na própria natureza do ser, pois o único modo de conhecer o amor é sentindo o amor e sendo amoroso. Não precisa de explicação. O indivíduo que conquistou uma consciência espiritual percebe o sentido da renúncia e não possessividade pelos objetos, pessoas e ideais. A renúncia à posse deve ser total, interna e externa. Aquele que busca a transformação interna e externa não exige, compreende. Não pede, compreende a natureza da ilusão. Não reclama, é contente, sinal de uma natureza que não pertence ao mundo. Não deseja brilhar e nem parecer inteligente perante os outros. A senda é a mudança de qualidade que ocorre na consciência da pessoa e nos veículos pelos quais a consciência funciona. Ou seja, este nosso corpo físico, ele é o veículo para que a gente possa desvelar essa luz divina, esse Buda interno que está em todos nós. Tendo a pessoa vencido seus vícios e desenvolvido as qualificações, ela está preparada para entrar na senda, lembrando que a senda é a própria pessoa. Como vocês viram, o caminho não é tão fácil. Aí o aforismo que eu peguei do livro foi esse, o único. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira a face às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, santuário das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno, e tendo-o procurado fora, olha para dentro, tu és Buda. Ou seja, então o caminho da senda, ele passa por vários níveis, por várias etapas. Nós não precisamos nos preocupar em resolver isso, entrar na senda agora. Talvez já estejamos com o pé na senda, né? Mas o que nós precisamos ter a certeza, ou talvez o despertar desse processo todo, é que nós só seremos livres juntos. Não adianta a gente querer atingir esse caminho sozinhos. Se nós despertarmos para a fraternidade, da realidade, da unidade da vida, talvez a gente consiga fazer esse trabalho com mais afinco, com mais, com bojo, nessa busca da nossa transcendência por toda a nossa caminhada terrena. Acho que é isso.